Até o cachorro achou. Deixa esse negócio assim que eu vou no gogó mesmo, eu vou no gogó aqui. A água é, portanto, uma preocupação central no nosso projeto, no nosso programa de governo, desde a primeira eleição. Quando estive aqui com você, Marquinhos, subi aqui como na condição ainda de pré-candidato no início de 2006, para dizer da nossa intenção. Seu pai, que foi grande amigo do meu avô, Fernando está aqui, sabe disso. Eu vim aqui para que você soubesse qual era a nossa disposição de construir um governo que olhasse para quem precisa de governo. Hoje nós vamos chegar ao final do ano vindouro com todas as casas no mundo rural de Pernambuco tendo direito a ter sua cisterna, com milhares de cisternas calçadão como essas que vamos ter aqui no território Chucuru, em várias aldeias do povo Chucuru. E a gente também trazer aqui a irrigação no modelo que nós acreditamos, uma irrigação que vá direcionada para os pequenos, para as aldeias, para a agricultura familiar, para aqueles que estão nos assentamentos, para as comunidades quilombolas. E aqui vamos ter quase 100 hectares irrigados para alimento, mas também para o alimento dos animais, para que a gente possa consolidar atividades produtivas aqui em cima, uma pecuária que tem avançado, que foi fortemente atingida pela estiagem, mas uma pecuária que vai precisar de forragem para a travessia do tempo seco, seja em época de seca ou na seca normal do verão que a gente tem enfrentado sempre. Dizer que nós temos consciência da pauta do povo Chucuru, que vemos discutindo isso desde o começo do nosso governo. E sabemos que essas coisas que ficaram represadas anos e anos, não tem como a gente fazer tudo de uma vez, porque não temos o dinheiro, às vezes não temos o projeto, mas nós temos algo que é mais do que dinheiro, do que o projeto, que é a boa vontade de fazer, que é o interesse de fazer. Quando se tem um interesse de fazer, quando se tem um gosto de fazer, quando se tem um compromisso de fazer, aparece o projeto, aparece o dinheiro, aparece quem ajude. Dessa forma que a gente já fez escolas como essa que estamos aqui, tivemos a oportunidade de entregar com o nosso cacique, temos outras para fazer que estamos devendo fazer. Como tivemos a oportunidade de apoiar projetos produtivos, ajudar o povo que luta com a educação do povo indígena, respeitando a cultura, respeitando a luta, a especificidade, que é um problema seríssimo, de explicar a legislação brasileira, de explicar aos órgãos de controle que fiscalizam prefeitos, governadores, que muitas vezes a lei que é feita, ela não encaixa na realidade quando a gente vai lutar com comunidades indígenas, com comunidades que estão em assentamentos, com comunidades que estão em realidades completamente diferentes daqueles que ficam das grandes cidades, muitas vezes no ar-condicionado, trancado, de paletó e gravata, definindo as coisas como se compreendessem, de forma que não compreende a realidade como ela é na prática. A gente sabe que dia 17 e dia 20 vai ter uma assembleia do povo Chucuru aqui em cima, e nós queremos trazer resposta desses pontos que nos é entregue por Marquinhos, seja das estradas, da limpeza das barragens. Essas barragens no estado inteiro passaram muitos anos sem limpar. A gente está num esforço enorme de aração de terra, limpar pequenas barragens, fazer outras, perfurar milhares de poços, são mais de 2.000 poços que estamos fazendo. Estamos fazendo uma quantidade de barragens, para vocês terem uma ideia. Amanhã, bem cedo, eu vou estar visitando uma delas, que se chama Barragem de Serra Azul, que ela vai prevenir seca, enchente, e vai também resolver o problema de derramamento de água. Toda vez que eu falo em água, o negócio ali começa a...
eu vou evitar falar em água. Então, para vocês terem uma ideia, nós estamos fazendo barragens que vão acumular essas barragens, vão acumular água no tanto de 40% de tudo de barragem que foi feito em todo o tempo na história de Pernambuco. Ou seja, quase a metade do que se acumula de água pelas barragens feitas durante todo o tempo. E a gente tem que cuidar da barragem de Paneminha, a gente tem que cuidar também das barragens que foram feitas ao longo de muitos anos e que, pela falta de cuidado, às vezes ela não está servindo de maneira adequada ao abastecimento, como a cidade de Pesqueira está passando essa penitência, esse aperto. E a gente sabe, por tudo que foi a luta até aqui, para quebrar preconceitos, para reduzir diferenças, para trazer paz, tranquilidade, respeito ao direito de todos que moram aqui em cima, os que moram na cidade, até porque tem muitos que são daqui, que são chucuru e estão na cidade, e tem muitos da cidade que sempre foram amigos da luta do povo chucuru. A gente sabe que não podemos dividir a comunidade como um todo por questão de água, e a maneira de não dividir é a gente resolver. Se a gente resolver as barragens, as adutoras, a gente vai acabar com muito pé de confusão, que tem gente que gosta de ficar inflamando, que tem gente que gosta de resolver como nós, queremos resolver as coisas. Então, a gente tem clareza. Eu queria também falar para vocês que nosso pessoal vai estar aqui em cima, vai vir participar na hora que ficar combinada com o Marquinhos. A gente vai vir com essas respostas para partilhar com o povo na Assembleia das estradas e da barragem, mas eu queria também dizer que a gente está tirando do papel uma obra muito importante para o abastecimento d'água. A barragem de Paneminha, Mãe d'Água, a barragem do Afeto, de Santana, a Pedra d'Água, todas essas barragens, mais as cisternas calçadão, mais os barramentos que temos que fazer, os poços, tudo isso é importante, mas a gente sabe pelos estudos que já se tem que duas coisas são fundamentais. Primeiro, as pessoas precisam botar na cabeça que o que houve com o clima no mundo foi fruto da falta do cuidado que se teve com a mãe natureza. E os índios, mais do que ninguém, têm aula para dar nessa matéria, porque sabem de causa vivida os efeitos da agressão feita pela humanidade, alguns por ignorância e outros por ganância, né? Terminaram por fazer essa mudança do clima. Outro dia, eu estava no pé da Serra do Araripe, lá no último município de Pernambuco, na direção do Piauí, em Araripina, no meio da zona rural, e tinham dois cientistas me acompanhando. Uma cientista daqui e um cientista de São Paulo. E ele puxou exatamente uma tabela e mostrou para os moradores lá daquele sítio, e muita gente que estava lá, tinha gente de rádio, tinha gente da política, tinha gente da educação, muitas pessoas estavam acompanhando, uma medição, o Vanilson estava, mostrando que em 4 décadas, ou seja, em 40 anos, a temperatura ali no município de Araripina tinha aumentado 4 graus. 4 graus. Ou seja, num lugar que já tem pouca água, que o povo aumentou, que em 40 anos a cidade hoje é 3 vezes maior do que era. Se a temperatura é 4 graus acima, a água que se reserva, ela evapora muito mais. E tudo que vai se fazer precisa de mais água. As pessoas, os animais, a agricultura e tudo mais precisa de muito mais água. Então, um primeiro movimento se sabe que é a atitude de todo mundo
que não é só no Brasil, no mundo afora. E a gente precisa educar os nossos filhos, as novas gerações, os nossos netos, para terem uma outra relação com a natureza diferente do que os que vieram antes de nós tiveram. Depois, a gente vai ter que ter água do São Francisco por aqui. E essa é a novidade que a gente... Quando for discutir a transposição do São Francisco, foi um debate muito intenso com os ecologistas, com os índios, com a igreja, com todo mundo. Naquela época, quando começaram essa discussão, era governador o Dr. Arraes. E ele disse que mostrou que não tinha como tirar a água do São Francisco do jeito que queriam, e muito menos tirar a água do São Francisco e levar água para outros lugares e deixar Pernambuco com sede. Foi ali que surgiu o início